Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à reunião da Liga. Nesta quarta-feira não tivemos o problema da reunião do colegiado na semana passada, tentando retomar as aulas para o pessoal do oitavo semestre nesse contexto da pandemia. Hoje estamos tranquilos para tocar a parte da apresentação. Eu programei fazer uma apresentação do conteúdo de otorrino para tentar nivelar um pouco os conhecimentos de todos, já que isso, vocês são de diferentes semestres na realidade. Então, vou passar sobre alguns tópicos importantes em termos de otorrino, talvez não estendendo na profundidade de cada tema, para ficar uma coisa mais agradável ou suportável para vocês. Como sempre, o que vocês tiverem de perguntas, as façam. Se quiserem interromper durante a apresentação, até pode fazer também, ou no final. Mas, enfim, façam isso ser um pouco proveitoso para vocês mesmos. Pessoal, começando pela parte de ouvidos, e dentro da parte de ouvidos, a otites. Otites é uma queixa bastante comum, é uma enfermidade comum, caracteriza-se particularmente por a sensação essa de dor no ouvido. Vocês já conhecem, é claro, as estruturas do pavilhão da orelha, o ouvido externo, a orelha externa. O conduto auditivo, que também faz parte da orelha externa, também pode inflamar. O ouvido médio, ou orelha média, também faz as otites médias. E a parte do ouvido interno, que vocês já viram antes. Em termos de semiologia, o dado mais importante das otites, é claro, é a sensação de otalgia. O paciente tem dor no ouvido. Embora a dor no ouvido seja marcante nos quadros de otites, não são todas as otalgias que decorrem de otite. Só adiantando para vocês, dor de dente pode referir no ouvido, dor de garganta pode referir no ouvido também, e dor da ATM, disfunção de ATM, também causa dor no ouvido. Então, é importante que vocês não assumam que dor no ouvido é sempre correspondente à otite. Além da otalgia, o paciente pode referir prurido. Às vezes, quando fecha o conduto auditivo ou está cheio de secreção no conduto ou no ouvido médio, hipoacusia, e, por vezes, pode drenar secreção também no conduto auditivo. Tudo o que fica com secreção acumulada no conduto auditivo ou dentro do ouvido médio, ou seja, da janela oval, onde fica o estribo para fora, causa o que a gente chama de hipoacusia de condução. Da janela oval para dentro, vocês teriam a hipoacusia sensório-neural. Ou seja, otite externa, otite média podem causar também hipoacusia de condução. Em termos de exames, começa-se sempre o exame pelo ouvido bom, aquele que o paciente não refira dor, nem tenha secreção no conduto. Se vocês forem fazer uma otoscopia num ouvido cheio de secreção, vocês terão que descartar esse espectro para depois fazer a otoscopia no outro ouvido. Ao fazer a otoscopia, em termos de exame, vocês tracionam o pavilhão da orelha para trás e para fora, puxa a orelha mesmo. Isso retifica o conduto auditivo do paciente e facilita para que vocês consigam visualizar a membrana do tímpano. O otoscópio é colocado junto ao meato. Vocês não tentem colocar o espectro lá no fundo do conduto, não entra, machuca. Um erro comum é colocar o otoscópio virado para baixo, e com isso vocês enxergam o assoalho do conduto auditivo, quando, na verdade, vocês deveriam levantar um pouquinho a ponta do otoscópio para enxergar o tímpano na parte um pouco mais superior. E a imagem que vocês objetivam ver é esta aqui, que já conhecem, o cabo do martelo, orientação de anterior para posterior, reflexo luminoso do tímpano normalmente distendido, ou triângulo luminoso, ou triângulo de luz, o cone de luz na posição de 5 horas para o ouvido direito, no ouvido esquerdo é na posição de 7 horas. Aqui, novamente, um tímpano normal, branco perolado, que é a coloração típica do tímpano normal. Isso também decorre da boa iluminação do otoscópio de vocês. Se vocês pegarem um otoscópio com uma lâmpadazinha, uma pilha fraca e uma lâmpada com uma luzinha amarela, vocês não vão ter essa imagem branca perolado. Isso requer uma pilha forte mesmo, bem carregada e uma boa iluminação.
a iluminação de halogênio, os otoscópios Heine, o Welch Allyn, por exemplo, tem, e agora os novos otoscópios vêm com iluminação de LED, que é muito boa a iluminação, fica bem claro e tem essa imagem branco perolado da membrana timpânica. É possível, por vezes, enxergar esses pequenos vasos que ficam ao longo do cabo do martelo. Quando o paciente tem uma otite média, esses vasos todos dilatam e faz uma hiperemia timpânica significativa. Ao fazer a otoscopia, vocês poderão encontrar uma rolha de cera. Cera só existe no terço externo do conduto auditivo, mas frequentemente vocês encontram essa cera socada, empurrada lá no fundo do conduto auditivo. Ao avaliar na otoscopia, é fundamental que vocês tentem encontrar se tem alguma pequena fenda pela qual vocês consigam enxergar a membrana timpânica. Se tem uma pequena fenda dessas, o paciente não tem bloqueio, a onda sonora passa e esse paciente não queixa de hipoacusia. São várias as otites. Nós vamos ver hoje as otites externas, essencialmente, as variações delas. Na próxima apresentação, daqui 2 semanas, nós passaremos para as otites médias e suas variações também. Em relação à otite externa, portanto, ela é uma infecção do conduto auditivo externo, pode ser dividida de aguda a crônica e passando por subaguda. Na aguda, vocês têm esse entumecimento grande da parede do conduto auditivo e, eventualmente, secreção drenando. Isso pode ser realmente muito doloroso. Eu vou falar para vocês aqui rapidamente otite externa aguda bacteriana, otite externa crônica, otite externa aguda fúngica, que são os mais frequentes, e também alguma coisa sobre furunculose, otite externa maligna, pericondrite, erisipela e herpes zoster óticos também. Na otite externa, ao fazer a otoscopia, o que vocês encontram é o entumecimento da pele do conduto auditivo, essa pele hiperemiada, cheio de descamação e restos celulares, às vezes com secreção, que impedem, inclusive, a visualização da membrana timpânica lá no fundo. Qualquer coisa que vocês movimentem o pavilhão da orelha ou com o espectro encostem, o paciente já pode reagir com dor, essa otite externa aguda tende a ser bem dolorosa. Em termos de traumas, uso crônico de cotonetes, água de piscina ou praia no verão, são as causas principais de otite externa. Aquelas pessoas que têm a mania de coçar com cotonete, às vezes tentando limpar o ouvido ao ponto de empurrar a cera de um ouvido para o outro, quem sabe, ou até aqueles que usam a chave do carro, que andam na rua com a chave coçando o ouvido, ou pior ainda, aqueles que deixam crescer uma unha para que possa limpar ou coçar dentro do ouvido, esses estão mais sujeitos a fazer trauma e, a partir daí, evoluir para um quadro de otite externa. Nessa otite externa aguda, bacteriana, não por acaso recebe também o nome de otite do nadador, porque piscina e praia são causas importantes em relação a isso. O paciente tem lá dor, edema e otorreia, e pode ser desde leve até muito severo. Quando o quadro é leve, vocês conseguem achar o meato e fazer uma otoscopia parcial, não está completamente bloqueado, mas quando o quadro é severo, vocês vão fazer a otoscopia e o meato pode estar obstruído, fechado, inclusive, e com isso vocês não conseguem fazer direito essa otoscopia. Palpam o pavilhão da orelha e o paciente já dá um pulo de dor, isso é bem característico da otite externa aguda bacteriana. Os agentes que causam esse tipo de otite externa são Pseudomonas e Staphylo, particularmente, ou seja, bactérias bem importantes, de tratamento com potencial de gravidade significativo. O tratamento dessas otites externas requer o uso de antibióticos, vocês verão. Se for colocado nas otites externas, esse quadro com dor e entumecimento, cerca de 3/4 delas são bacterianas e causadas por Pseudomonas e Staphylos, e talvez 1/4 delas são de origem fúngica, causadas particularmente por Aspergillus niger. Com o passar do tempo, a gente consegue aprender uma certa diferença na secreção de um tipo de otite para outra. No início é difícil, vocês não vão conseguir fazer essa distinção, mas tem 2 pequenos truques que podem ajudar. Aquele paciente que já vem com o quadro de otite externa, usando gotinhas de antibiótico há mais de 10, 14 dias,
sem melhora alguma, vocês podem presumir que ali tenha fungo e não bactérias, e por isso o paciente não está respondendo. Normalmente, essas otites externas respondem muito bem às gotinhas tópicas de antibiótico. Em cerca de 7 dias, o paciente já tem uma melhora significativa. Um outro dado que pode vir associado, o paciente referir prurido antes ou associado ao quadro doloroso. Na otite externa fúngica, é mais comum que o paciente possa referir prurido também. Em termos de tratamento da bacteriana, gotas de antibiótico, evitar água, não mergulhar mais na piscina ou na praia durante o período de tratamento. Casos um pouco mais severos, a gente pode usar também antibióticos orais. E, é claro, analgesia, porque isso dói mesmo. Havendo recursos, se pode fazer microaspiração e limpeza sob microscopia, mas isso não é a parte mais essencial. Ao longo dessas nossas reuniões, vocês vão ver as posologias aqui com essa forma de apresentação. Isso se repete em todas elas, então, para que vocês fiquem familiarizados com essa apresentação da posologia, é que eu coloco esse diapositivo, que vai repetir algumas vezes mais adiante. No tratamento, portanto, gotas de antibiótico, a gente dá preferência para ciprofloxacino tópico otológico, 3 gotas a cada 12 horas por um período de 7 a 10 dias. Esse é o nome comercial da apresentação disponível. Azitromicina, 500 mg diariamente por 5 dias, também pode ser usada como complemento de antibiótico terapia oral. Aí, analgesia com paracetamol, ou naqueles casos mais severos, vocês podem usar a analgesia de paracetamol mais codeína também. Na otite externa crônica, vocês têm um processo que se arrasta por mais de 2 meses. A causa aí pode ser bactéria, fungo, mas o mais habitual é que seja só a formação de um eczema. A pele resseca, descama dentro do conduto auditivo, o paciente vai ali, coça em função do prurido que isso decorre. Ao coçar, acaba traumatizando ainda mais e, eventualmente, faz um dolorimento, mais descamação, e o processo vai se arrastando, cronificando. Nesses pacientes, é comum que, ao fazer otoscopia, vocês encontrem um conduto auditivo completamente limpo, não tem cera, não tem secreção, e vocês podem encontrar essas pequenas descamações de pele seca no conduto auditivo. Isso ocorre bem na otite externa eczematose, e é claro que aqui no fundo vocês têm a visão do tímpano normal, que aparece aqui assim, com o cabo do martelo, enfim. Tratamento na otite externa crônica. Principalmente não coçar, não mexer no conduto auditivo. Em otorrino tem um axioma antigo que diz que os pacientes só podem mexer no conduto auditivo deles com os cotovelos, porque, é claro, com o cotovelo não alcança no ouvido, então não dá para fazer isso. Eventualmente, nessas otites externas eczematosas, a gente pode associar antibióticos se tem uma infecção, mas habitualmente o tratamento é feito com corticoide tópico apenas. Várias apresentações podem ser usadas, gotinhas para dentro do conduto auditivo, metametazonas com as suas associações, 4 gotas a cada 6 ou 8 horas na medida do necessário, ou creme de corticoide também, 2 vezes ao dia por períodos de 7 a 10 dias podem ser usados. Quando vocês têm a otite externa fúngica, grosseiramente 1/4 das otites externas agudas são fúngicas, vocês poderão ter Aspergillus niger, que ocorre em 90% dessas otites externas, ou a presença de cândida também vocês poderão ter. E o paciente refere otalgia, eventualmente prurido associado. A cândida parece, às vezes, um flocos de algodão dentro do conduto auditivo. O Aspergillus tem esse aspecto mais escuro misturado com a secreção. E no tratamento requer uso de gotas antifúngicas tópicas, analgesia também. Se pode usar as soluções antifúngicas características de uso dermatológico, inclusive, oxiconazol gotas, 3 gotinhas a cada 8 horas, por períodos de 14 dias ou 21 dias, se necessário. O fungo, em geral, leva mais tempo do que a bactéria para resolver no tratamento, então vocês podem ter que estender o tratamento por mais tempo do antifúngico.
Há uma contraindicação de não usar o antifúngico se o paciente tiver uma membrana timpânica perfurada. A forma mais prática de vocês avaliarem isso é perguntar ao paciente se ele costumava ter otites médias no passado, sempre drenando secreção pelo ouvido. Se ele referir que não, vocês podem usar sem nenhum problema. Se ele referir que tem uma história de otite crônica com repetidos episódios de supuração sem dor, na otite média crônica o paciente tem supurações, mas não tem dor. Aí vocês devem ficar atentos para evitar o uso do antifúngico tópico. Limpeza do conduto auditivo, sob microscopia e cuidados mais especializados se tornam mais importantes nessa situação. Passando para as outras apresentações das otites externas. Furunculose, como em qualquer lugar onde tem pele e pelo, pode ocorrer a formação de um furúnculo, inclusive na entrada do conduto auditivo, tem uma unidade pilosebácea ali que pode ficar obstruída. Estafilococcus aureus, que já existem na pele, aproveitam e fazem uma infecção oportunista, e o paciente tem dor localizada. Vocês vão fazer a otoscopia e acabam encontrando o meato com esse tipo de alteração. Aqui, assim, aqui está o meato, e aqui vocês têm um entumecimento importante, que é um pequeno abscesso dentro do furúnculo. Como abscesso em qualquer lugar do corpo, o tratamento requer incisão e drenagem, pode-se usar medicação anti-estáfilo também, analgesia importante. Uma indicação anti-estáfilo associada aqui a MOX com clavulanato a cada 12 horas, por um período de 10 dias, e analgesia também pode ser alternativa. Existe uma variação importante de otite externa, que é a otite externa maligna. Ela é grave, importante, mas felizmente não é tão frequente assim. Mas para vocês terem em mente que quando encontrarem um paciente com um quadro desses de otite externa e ele seja imunodeprimido ou diabético, vocês lembrem que pode se tratar desse quadro. É um processo agressivo, a infecção começa na parede do conduto auditivo, mas se estende ao longo do osso temporal e para a base do crânio, comprometendo os pares cranianos que atravessam o osso temporal, o sétimo par, o sexto par, enfim. E esse quadro é causado por pseudomonas e é uma emergência médica mesmo. O paciente tem uma otalgia severa e profunda, a otalgia se estende até a base do crânio mesmo, e uma supuração importante. Requer um alto índice de suspeita. Nos exames laboratoriais, o paciente vai ter um quadro de infecção bem severa, com desvio à esquerda. Tomografia de ouvido é importante e mostra um quadro semelhante a uma osteomielite ao longo do osso temporal, no caso. Tratamento requer hospitalização, antibióticos parenterais por período extenso, 4 semanas, eventualmente debridamento daqueles tecidos necróticos que fiquem no conduto auditivo, analgesia importante, e mesmo com todos esses cuidados, com esse alto índice de suspeição, 1/3 dos pacientes podem evoluir para o óbito, portanto, é bem importante esse diagnóstico. E é uma urgência médica. Na pericondrite, vocês têm uma infecção do pericôndrio que reveste as cartilagens do pavilhão da orelha. Isso normalmente é consequência de trauma na orelha. O sujeito brigou, levou um soco na orelha, aquela orelha fica inchada, faz um quadro de pericondrite. Pessoal boxeador, que recebe inúmeros traumas na orelha, pode fazer, a partir dessas várias pericondrites que faz uma cicatrização anômala e fica com a cartilagem, com o pavilhão da orelha todo com uma forma alterada, caracterizando a tal orelha de boxeador mesmo. Pacientes diabéticos podem ter esses quadros de pericondrite de forma espontânea. Do nada ocorre essa inflamação do pericôndrio com a orelha inchada nesses pacientes. Aqui vocês veem uma orelha mais entumecida e às vezes tem crostas associadas, tecido necrótico que também deve ser removido, antibiótico tópico e oral associado, naqueles casos muito severos pode ser necessário hospitalização e antibióticos parenterais, e
quando há uma necrose tecidual do pavilhão da orelha, se retira os tecidos necróticos e, eventualmente, pode ser necessário fazer enxerto de pele, não é pelo, é pele. Os antibióticos, nos quadros mais leves, amox com clavulato, pomadas de corticoide com antibiótico tópico e analgesia fazem parte do tratamento mesmo. Alguns pacientes podem apresentar quadros recorrentes de pericondrite. Isso, em geral, é relacionado a alterações, à doença autoimune mesmo. Tratamento aí é manter o uso de corticoide por longos períodos e acompanhamento desses pacientes. Bom, erisipela pode ocorrer em qualquer lugar do corpo, inclusive na orelha. O diagnóstico de erisipela na orelha é muito interessante, gratificante, porque vocês tratam e resolvem o problema do paciente e é facílimo. O paciente vem para a consulta com uma orelha normal e a outra orelha está enorme, vermelha e quente. E ele refere que, do nada, praticamente, às vezes não tem nem trauma como histórico prévio, aquela orelha ficou grande, vermelha e quente. Ele chega assustadíssimo, vocês examinam aquilo ali, já faz o diagnóstico presumível de erisipela, que é uma celulite aguda superficial, é na pele, não pega cartilagem nesse aspecto, causada por Streptococcus beta-hemolítico do grupo, responde super bem a tratamento com antibiótico, ou seja, o paciente vem assustado, vocês fazem o diagnóstico, tratam e o paciente sai muito satisfeito. O nato, de novo, é uma excelente opção, cada 12 horas por período de 10 dias, e analgesia, o paciente vai terminar bem e agradecido a vocês. Por fim, uma última das variações dessas otites externas que eu tenho para apresentar a vocês, que é o herpes zoster óticos. Esse é o mesmo herpes zoster que pode ocorrer em qualquer dermatômetro ao longo do corpo. É uma infecção viral pelo vírus do herpes simples, o mesmo vírus da varicela, no caso, o segundo contato, e foi descrita por Ramsey Hunt em 1907. E mais do que isso, ele diagnosticou a presença de vesículas de herpes zoster na concha, na entrada do meato auditivo, e essas vesículas vermelhas e permeadas apresentavam dor, e o paciente podia, por vezes, apresentar paralisia facial. De uma forma muito curiosa, a sensibilidade da concha auditiva, da entrada do meato auditivo, é dado por um ramo sensitivo do nervo facial. O nervo facial, sétimo par, que é motor de toda a hemiface, ele dá a sensibilidade da concha, da entrada do conduto auditivo, no caso. E ele descreveu isso como a síndrome de Ramsey Hunt, bastante famosa. O paciente apresenta, e aqui é possível ver, se vocês olharem com atenção, essas pequenas vesículas aqui assim na concha do paciente, dor importante, cefaleia, astenias, esse é um quadro viral sistêmico junto com isso. Em termos de tratamento, é fundamental proteger o olho, porque se o paciente faz uma paralisia facial, ele não consegue mais fechar as pálpebras, e se fica com o olho aberto, dormindo com o olho aberto, aquilo faz uma ceratite de exposição, uma ulceração de córnea também. Se recomenda o uso de corticoides para reduzir o edema inflamatório na bainha do nervo facial. Esse nervo facial, vocês verão mais adiante, ele transita por dentro do aqueduto de Falópio, que é uma estrutura comprida, cerca de 4 centímetros, dentro do osso temporal, e muito estreita. E o nervo, quando faz uma inflamação, faz uma neurite, a bainha do nervo incha, e ele fica apertado dentro desse aqueduto de Falópio, e, em consequência disso, potencializa a paralisia facial. Para contrapor este edema inflamatório da bainha do nervo, a gente usa corticoide. Como já foi detectado a presença do herpes simples vírus dentro no herpes zoster óticos, a gente recomenda também, pode recomendar o uso de antivirais no tratamento. Dosagens: prednisona 1 mg por quilo de peso, até um máximo de 80 mg diariamente por períodos de 2 semanas, depois reduz a medicação progressivamente. Pode ser usado também a ciclovir como antiviral, 800 mg
4 vezes ao dia nos primeiros 5 dias. E se usado nas primeiras 72 horas, ainda melhor, porque aí previne a replicação viral e evolui e evita uma evolução mais grave dos osteopóticos. Muito bem, minha gente. Aqui seria a parte que eu passaria para vocês em termos de perguntas, no caso. Essa, como as outras apresentações, vocês podem encontrar aqui também. E eu espero que depois a gente consiga ir colocando esses vídeos na própria página da Liga. Por hoje é o que eu tinha para apresentar para vocês, mas eu deixo agora o microfone aberto para vocês, para que vocês me falem ou façam as perguntas, os comentários e perguntas que gostariam de fazer. Primeira pergunta farei eu, no entanto. A apresentação funcionou direito? Trancou em algum momento com vocês? Funcionou direitinho, tudo certo. Ótimo. Bom, agora... E, professor, tem algumas dúvidas já escritas no chat. Sim, no chat tem 2 dúvidas. Vamos ver se eu me encontro aqui. Bom, agora eu saio da apresentação. Aqui. O senhor quer que leia para você ou não? Aqui assim. Aí no cantinho tem esse balãozinho, é só apertar nele. Qual é o balãozinho? Do lado de onde está a sua web. Não. Aí é para abrir. Aí, ó, do lado da web. Do lado do 729. Calma. Onde que eu procuro? Aqui, nesse coisinho aqui? Isso. Chat com everyone, tá? Só apertar. Ok. Agora apareceu. O Alexandre. O professor não consegue ler o chat ao longo da apresentação, mas deixem suas dúvidas que ele responde após a apresentação. Ótimo. Quando eu faço a apresentação aqui, eu coloco ocupando a tela inteira, de forma que aí mas eu poderia tentar fazer com a tela resumida para fazer as perguntas aqui. Da próxima vez talvez saia melhor. Lucas aqui perguntou, professor, eu já ouvi que após entrar água de piscina ou praia, para quem tem muito otite externa, é bom usar álcool específico para pingar no ouvido. É verdade isso? Sim, pode ajudar. Normalmente, se a pessoa não tem histórico de otite externa, pode nadar, pode mergulhar, enfim, que não vai acontecer nada. Mas naqueles pacientes que têm histórico de várias otites externas de repetição e fazem natação ou vão para a praia e tudo mais, tem alguns cuidados que favorecem. O primeiro deles, é claro, colocar um tampão de silicone flexível, que não seja aqueles tampões de plástico duros, porque aqueles acabam podendo machucar o conduto auditivo, tem que ser de silicone flexível para prevenir a entrada d'água. Mas tendo passado o dia inteiro na praia ou o que for e ainda ficou, entrou água, é possível sim, à noite, no final do dia, de forma preventiva, colocar álcool, ou álcool absoluto, ou mesmo álcool boricado para pingar no conduto auditivo, 2 ou 3 gotinhas para tirar aquela umidade que fica ali dentro. Um outro truque que também é possível, que secadores de cabelo, dá umas 2 ou 3 passadas próximo do conduto auditivo para secar dentro do conduto. Colocar cotonete lá dentro para secar lá dentro não se recomenda, porque acaba empurrando a cera e eventualmente pode remover a parte de ceratina do conduto auditivo, tornando mais propenso a fazer uma otite externa. Viu? Na UBS, em uma otoscopia, observei um agrupado de micropontos brancacentos na membrana timpânica, parecidas com a imagem da otite externa crônica. Seria uma variação da normalidade, algo relacionado à senilidade? Bom, várias coisinhas assim. O fungo na otite externa fúngica por cândida tem aquele aspecto que parece um flocos de algodão que fica ali. Mas não são as únicas coisas brancas que se vê lá na membrana do tímpano. Tem placas de tímpanosclerose, que são manchas brancas bem importantes, chama atenção na membrana do tímpano na otoscopia, não tem significado clínico nenhum, aquilo não causa hipoacusia ao paciente, mas é bem evidente, isso decorre de alguma cirurgia prévia que tenha sido feita, colocação de tubinhos de ventilação na membrana timpânica quando crianças é uma causa frequente dessas placas de tímpanosclerose, traumatismo com perfuração do tímpano e cicatrização pode também deixar. E, por fim,
pacientes idosos, em função do envelhecimento, a membrana do tímpano fica, por vezes, mais branquicenta, toda ela, mais opaca mesmo, e o ânulo timpânico, que fica à volta, fica também mais branco e mais visível. Vocês podem acabar encontrando isso da mesma forma. Vamos adiante aqui. Na semiologia, a professora pede para retificar o conduto de forma diferente, em caso de criança. E vai ter que me dizer como é que ela que pede na criança, no caso. Essa forma é a mais fácil, que eu conheço, pelo menos. Puxa para trás, para fora e para cima, ao fazer assim, já retifica o conduto auditivo. Só para trás, sem levantar para cima. Olha, é parecido, mas se vocês puxarem para cima e para fora e para trás, eu acho que retifica mais, viu? Enfim. Professor, tem mais uma dúvida, um pouco mais para cima do chat. Vamos ver. Pulei alguma aqui. A cera no fundo do conduto auditivo aqui consegue ser retirada por lavagem ou é necessário algum procedimento mais invasivo? A forma mais fácil de remover cera no fundo do conduto auditivo é com lavagem mesmo. A gente recomenda que, se o paciente tem cera muito ressecada, dura, socada, impactada lá no fundo do conduto auditivo, vocês procurem usar algumas gotinhas emolientes, cerumin é uma bastante comum, 4 gotinhas 3 vezes por dia por uma semana. Isso vai fluidificar aquela cera que está endurecida, e aí vocês removem com irrigação. A irrigação só é contraindicada também naquele caso em que o paciente tem um histórico de perfuração timpânica, mas aí, de novo, com a anamnese, vocês perguntam ao paciente. Pacientes que têm otite média crônica, vocês verão na próxima reunião, eles podem ter perfuração, podem drenar secreção pelo conduto auditivo de tempos em tempos, e ao drenar a secreção, eles lavam o conduto auditivo. Então, esses pacientes com otite média crônica, com perfuração timpânica e otorreia ativa, eles não juntam cera. A cera é lavada para fora, já pela própria secreção mesmo. Tem outras formas de remover o cerume no fundo do conduto auditivo, por aspiração, por cureta, para remover, mas essas duas técnicas, aspiração ou cureta, eu diria que fica mais para o otorrino mesmo. A forma mais fácil e, eu diria, até mais completa de remoção é com a irrigação mesmo. Mais adiante, numa dessas reuniões, eu vou falar para vocês como faz a irrigação na parte dos procedimentos comuns de otorrinolaringologia. O que mais, gente? Vocês estão todos aqui, os 16? Que bom. Muito bem, pessoal. Por hoje é isso. Continuem se cuidando.